Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, nosso papo semanal sobre economia. Hoje o nosso assunto é o endividamento do brasileiro. Para conversar com a gente está aqui o professor e economista Ricardo Paixão. Ele é um dos diretores do Conselho Regional de Economia. Professor Ricardo, obrigado por mais uma vez participar aqui do Mercados e Negócios. De vez em quando a gente vê esses feirões de endividamento. Como é que as pessoas chegaram a esse nível de endividamento no Brasil? Bom, Roberto, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite mais uma vez, uma satisfação imensa estar aqui com você. E nós realmente aqui do Conselho Regional de Economia, a gente tem participado em parceria com o PROCON desses feirões de endividamento. Eu acho que primeiro, Roberto, a gente tem que entender como é que funciona a questão do consumo e por que essas iniciativas são extremamente relevantes. Primeiro, o que acontece? O consumidor, ele chega no momento que ele não tem um controle em planejamento financeiro, na maioria dos casos. Se a gente pegar uma estatística, de cada 10 famílias, 7 estão com alto grau de endividamento. Isso é muito preocupante. As pessoas acabam comprando demais, a facilidade que o cartão de crédito impõe, que a gente perde o controle comprando R$50 aqui, R$40 em outro estabelecimento, isso no final chega uma fatura para a gente de R$2, R$3.000. Isso vai comprometer o orçamento se eu não tenho controle. Esse endividamento é cumulativo, vai se acumulando e vai chegar um ponto que eu não vou conseguir mais pagar. E aí, Roberto, esse alto grau de endividamento das famílias é uma questão social muito grave. Por quê? Porque o consumo faz com que as empresas aumentem a produção, vendem mais, contratem mais trabalhadores e com isso você gera um ciclo virtuoso para a economia. Então é bom para todo mundo. As empresas querem que o consumidor estabeleça o consumo e para o consumidor também ele tem suas demandas. Só que isso tem que ser feito com muita responsabilidade e muito controle. E a minha dica também para esses consumidores é o seguinte: naquele momento que a gente vive, aquele crescimento econômico que a gente chama, onde você tem o seu emprego, está recebeu uma promoção, ou que você tem uma hora extra que você pode fazer, é um momento de você se preparar e poupar para quando a gente chegar naquele momento de crise, que é o momento atual aqui do brasileiro, você ter onde pegar aquele recurso sem cair nos empréstimos, que é uma grande armadilha devido à alta taxa de juros que é cobrada. Como é que as empresas conseguem dar descontos tão grandes nesses feirões? Perfeito, Roberto. Temos que pensar em 2 pontos. O primeiro ponto é a questão do seguinte: nós vivemos aqui no Brasil uma taxa de juros muito elevada. A gente tem a taxa de cartão de crédito que chegou a 450% ao ano, agora caiu para 350%, 340%, mas ainda está num patamar muito elevado. Então, os estabelecimentos financeiros, elas vão transacionar com taxas muito elevadas. Só que chega um determinado momento que aquele cliente se torna inadimplente, ou ele está desempregado, ou ele está passando por um problema muito grave na família e não tem condições de pagar. E para o estabelecimento financeiro, para ele vai ver o seguinte: dependendo do prazo também, o nome não vai poder ficar mais no SPC e em outras entidades de controle de crédito. E aí é mais vantajoso para esses estabelecimentos receber uma fração daquela dívida do que ela não receber nada. Então, por isso que nesses momentos as empresas também pensam mais: olha, vale eu receber uma parte daquele endividamento ou eu perder totalmente. Por isso que elas entram nesses feirões e conseguem dar essa taxa, um desconto bem maior. Agora, é válido ressaltar que não são todas as instituições que têm essa margem para poder reduzir de 70% a 80% os juros. Geralmente isso acontece com bancos, com financeiras, empresas, estabelecimentos comerciais, elas não têm uma margem tão grande para poder reduzir a ED. Por isso que às vezes você comprou uma máquina de lavar, você comprou algum outro produto de uma loja e fez um crediário nessa loja, aí você não consegue um desconto tão grande porque aquelas lojas não têm uma margem tão ampla como as financeiras e os bancos. É verdade que muitos brasileiros se endividam e nem têm noção de quanto eles devem? Isso é muito importante também, Roberto, porque na maioria das vezes o brasileiro não tem a dimensão da sua dívida. Então, o que a gente tem colocado é o seguinte: nós entramos nessa parceria com o PROCON porque as pessoas precisam de orientação financeira. Não basta eu ir lá no PROCON, nesse momento de feirão, e fechar um acordo. Porque muitas das vezes o que acontece lá? As pessoas pagam a primeira parcela, a segunda, a terceira ela não consegue mais pagar. Aí vai precisar de outro feirão para voltar e renegociar aquela dívida
que ela acordou no verão passado. Então, as pessoas necessitam de uma orientação. Primeiro, a gente sempre dá, parece até uma coisa repetitiva, mas a gente vai pro beabá pro consumidor, anotar tudo, as despesas e receitas. Com isso, você vai ter uma dimensão do seu orçamento. Se você tem um saldo positivo, se você tem saldo negativo. Se você fechou o mês com saldo negativo, a sua dívida só vai crescer. Então você precisa cortar em alguma coisa. De repente, aquele plano que eu tenho de telefonia, que eu ligo direto para celular, que o custo é maior, telefone fixo para celular, eu posso reduzir isso. Posso cortar com um plano mais adequado e com um custo menor para a minha família. Então é isso que você tem que estar revendo a todo momento no seu orçamento. E nós, lá do Conselho Regional de Economia, nós estamos orientando o consumidor para que ele faça um planejamento, para que ele verifique se aquele acordo que ele fechou vai caber no orçamento dele e ele vai ter condições de honrar os compromissos. Porque não é só, repito, não é só você fechar um acordo. Você tem que ver se aquilo você vai ter condições de honrar. Se a pessoa está desempregada, eu perdi o emprego, a primeira providência é conseguir uma recolocação no mercado. Se eu estou desempregado, eu não tenho renda para arcar com meus compromissos. Eu não posso firmar um acordo com uma financeira, sendo que eu não tenho renda para poder arcar. Então, minha primeira providência é me recolocar no mercado de trabalho, conseguir um emprego e a partir daí fazer um planejamento financeiro, aí sim eu faço os acordos e vou cumprir, e pagar o que eu devo. Tem gente desempregada que vai fazer acordo? Pois é, o que acontece é que as pessoas veem nas propagandas, falando de mutirão, a pessoa acha que, poxa, eu vou fazer um acordo ali, quando eu puder eu pago, quando eu tiver condições. Não é bem assim. As pessoas primeiro têm que ver se o orçamento delas, elas têm condições de pagar o seu endividamento. Tem que estar negociando a partir do momento que você verifica que você vai ter condições. Mas acontece um outro caso que a pessoa, eu estou desempregado, mas quero pagar. Porque as pessoas não pensam o seguinte, olha, você tem que se alimentar. De repente, você tem que pagar o aluguel da casa que você mora. Então, são despesas emergenciais que você precisa arcar. Então, não é só, eu vou assumir uma dívida, uma parcela de 10 parcelas de R$500, por exemplo. Só que isso compromete totalmente o meu orçamento. Você não vai conseguir pagar isso por muito tempo. Então, não vale a pena eu fazer acordo para contratar, eu tentar resolver esse problema dessa dívida e arrumar um outro problema. Eu não vou ter o dinheiro para minha alimentação, para minhas despesas emergenciais dentro da minha casa. Então, o planejamento é fundamental. Pelo que o senhor percebe do momento econômico atual, a tendência do endividamento é aumentar ou diminuir? Pois é, no longo prazo, a tendência é que essa situação se reverta, Mas o país precisa crescer. E para crescer, nós precisamos de estabilidade política. Também, que é um ponto importantíssimo, e instabilidade jurídica também, porque nenhum investidor vai colocar dinheiro num país onde você não tem uma estabilidade política e jurídica. A economia, ela tem uma tendência de ter ciclos, de crescimento e de queda. Então, nós estamos num ciclo de queda, os investidores, eles vão perceber que isso não vai durar muito tempo, e a tendência é que, aos pouquinhos, a economia já comece a acelerar. Mas é claro que o horizonte político é muito importante, então a intensidade dessa melhora vai depender muito do horizonte político, tá? Mas a tendência no longo prazo é que ela melhore. A inflação já está caindo, já existe perspectiva da gente fechar 2007 com uma inflação entre 3,5%, bem abaixo da meta que é de 4,5% ao ano. Então, assim, as perspectivas são de melhoras, embora essa queda da inflação não é devido somente a medidas do governo, é porque a população realmente está com a renda média baixa e não tem como consumir muitas coisas, entendeu? Então, são outros fatores que estão colaborando para isso, mas a tendência no longo prazo é melhorar, mas é uma melhora com uma intensidade bem gradativa, baixa e lenta. Nesse momento, então, a perspectiva é lutar para a redução do desemprego. Sem dúvida, a economia precisa acelerar. Ou seja, os investidores têm que voltar a ganhar credibilidade no país, começar a fazer seus investimentos e com isso você vai aumentar a produção. Para aumentar a produção você precisa contratar mais trabalhadores. Com isso, aquele desempregado vai ter renda, ele vai consumir. Consumindo, as expectativas dos agentes econômicos vão mudar positivamente, e o empresário aumenta a produção, você gera um ciclo virtuoso que faz com que a economia cresça. Aumente o emprego, consequentemente o desemprego se reduz, a renda média se eleva e aí você ativa toda a economia, fazendo com que a gente entre naquele cenário positivo que é o que a gente almeja. E aí mais gente vai poder participar desses feirões para quitar as dívidas. Sem dúvida, mas a primeira providência, para eu negociar uma dívida, eu preciso ter renda, eu preciso
fazer a continha e ver se eu consigo pagar aquelas parcelas que foram negociadas. Nós temos exemplos lá de dívidas que foram retirados totalmente os juros, que são muito elevados, tá? E foram retirados assim 90% dos juros. Aí a dívida que era de 25 mil caiu para R$800, né, R$500. São alguns casos, não são todos os casos que isso acontece, mas são condições que as pessoas estão fechando, condições bem vantajosas para o consumidor. Pelo que o senhor está dizendo, o brasileiro é mal educado financeiramente. Pois é, nós não temos na nossa cultura, infelizmente, nós não temos na nossa cultura impregnado a questão da educação financeira, entendeu? O brasileiro, na maioria das vezes, ele compra por impulso, né? Ele passa no shopping, vê uma promoção, ele compra, e o cartão de crédito, ele gera para nós uma ilusão monetária. Ele não faz a gente perceber o quanto que nós estamos gastando. Aquela facilidade de você passar o cartão, parcelar, né, só vai sentir quando a fatura chegar. E quando a fatura chega, não tem mais jeito. Você está com uma dívida enorme, né? De repente R$2, R$3.000, e você tem uma renda de R$1.500, R$1.800, entendeu? E aí você está com uma das dívidas mais caras do mercado, e não tem muito o que fazer. O governo fez algumas medidas para tentar resolver isso daí, você não pode estar rolando indefinidamente mais, mas mesmo assim a situação ainda continua muito complicada para o consumidor. Por isso que eu sempre dou uma dica: nada de limite no cartão de crédito muito elevado. Ninguém precisa de um limite de R$5.000 no cartão de crédito. Então você vai fazer um limite ali compatível com a sua renda. É necessário às vezes comprar? Então bota um limite de R$500, R$400, dependendo da sua renda. E com isso você vai, a fatura chegou, pagar em dia o valor total. Sempre tomar essa providência. E você também tem que tomar cuidado com dívidas com custo muito elevado. Cheque especial e cartão de crédito são as mais caras que tem. Então essas dívidas têm que ter prioridade para você conseguir, né, resolver logo essas questões dessas dívidas que têm um custo bem elevado e pode complicar o seu orçamento. Quer dizer, as pessoas devem aprender a pensar que cartão de crédito não é dinheiro a mais. Ao contrário, é dinheiro a menos. Exato, exatamente. As pessoas se iludem muito com também o cheque especial, aquele valor que fica lá, né, que acresce com o que você efetivamente tem. As pessoas acham também que é complemento da renda, e não é. Tem um custo enorme, e devido à facilidade que você não precisa ir no gerente para poder, né, você contratar aquele serviço, é só você passar o cartão, né, que ele vai automaticamente se utilizar. Então o consumidor precisa realmente ter muito cuidado com isso, que isso pode gerar um problema muito sério, e tem gente que perde noite de sono, entra em depressão, tem pessoas que ficam em situação, isso gera um problema de saúde mesmo para as pessoas, entendeu? Então a gente vê lá nos mutirões, às vezes as pessoas chegam para baixo, com a autoestima lá no chão, né? Porque ela tem um nome como o único bem. Muitas das pessoas têm um nome como o único bem. Quando esse nome está negativado, para a pessoa aquilo ali é péssimo. Então isso gera uma carga negativa muito grande. Por isso as pessoas têm que ter muito cuidado. Se você realmente não consegue controlar o seu orçamento, pede um filho, uma pessoa de confiança sua, para te dar uma ajuda, né? Pegar ali, eu costumo orientar o seguinte: você não precisa de planilhas de Excel, eu não sei mexer no computador, você não precisa disso. Um cadernozinho, você anotar à mão, você resolve o seu planejamento financeiro, desde que você tenha disciplina e que faça isso todo mês, para controlar aquilo ali, tá? É um pouquinho desgastante, dá um pouquinho de trabalho, mas você vai ter um retorno muito positivo, para poder dormir, botar a cabecinha no travesseiro e dormir em paz. Professor Ricardo, obrigado por sua presença mais uma vez em Mercados e Negócios. As pessoas precisam entender que dinheiro não aceita desaforo, né? Sem dúvida. Eu agradeço pelo convite e estou à disposição. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.